16 dias após a morte do Papa Francisco, o conclave que vai eleger seu sucessor começou oficialmente. Por volta das 4 horas da tarde, horário de Brasília, saiu a fumaça preta da chaminé da Capela Sistina. De acordo com a tradição do Vaticano, a fumaça preta indica que o Papa ainda não foi escolhido. Milhares de pessoas acompanharam a votação na Praça São Pedro. Amanhã, a votação continua e os compromissos começam cedo. Somente cardeais com menos de 80 anos da data da morte do Papa podem participar. No caso dessa escolha, 133 eleitores participam, um número recorde. Eles vêm de 70 países diferentes. Os italianos formam o maior bloco, seguido pelos Estados Unidos e, em terceiro lugar, o Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia o número de deputados federais de 513 para 531. As vagas aumentam para Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Em 2023, o STF determinou que o Congresso Nacional deveria revisar até o dia 30 de junho deste ano a redistribuição de cadeiras na Câmara com base nos dados mais recentes do censo. No entanto, segundo a determinação do próprio STF, não deveria haver crescimento do número de parlamentares, que acabaram aprovando nesta terça-feira o aumento de novas 18 cadeiras. O que eu acho curioso é quando o deputado de São Paulo aceita aumentar a cadeira para ele, aceita aumentar a despesa para ele, porque diz que é subrepresentado. E eu concordo que é subrepresentado, mas temos aqui uma população inteira subrepresentada. Nós sabemos que o censo de 2022 foi um censo extremamente defasado. Quem vive no Rio de Janeiro conhece favela, conhece barricada, sabe muito bem que censo não sobe. Tem favela com 40 mil habitantes, favela com 100 mil habitantes. Esse censo não vai até lá. Portanto, é muito importante entendermos que, além da defasagem do nosso censo, nós estamos em defasagem com nós mesmos, em cálculo recensional, desde 1994, quando houve a última troca de cadeiras. Deputados de praticamente todos os partidos deram sinal verde para o aumento das vagas, com exceção do Cidadania, Novo, Rede e PSOL. O problema colocado aqui é qual é a melhor forma de representar o povo brasileiro. E nesse ponto de vista, a nossa Constituição diz que a Câmara dos Deputados deve representar proporcionalmente os cidadãos dos estados brasileiros. E, portanto, mudanças demográficas devem necessariamente ensejar mudanças na composição do parlamento. A ação por omissão do STF era exatamente pelo descumprimento desta... Pelo PL, senhor presidente. Apenas para concluir, se o projeto de lei que aqui nós votamos não resolve o problema que o STF apontou na questão da omissão, o que acontecerá depois adiante? O projeto aprovado surgiu de um acordo encabeçado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. O texto, que vai agora para o Senado, prevê que nenhum estado perderá cadeiras no parlamento. Pelo contrário, alguns deles ganharão. Está encerrada a votação. Questão de ordem, presidente. Precedência, senhor presidente. Questão de ordem. Sim, 270, não 207. O substitutivo está aprovado. O impacto orçamentário, segundo informações da Direção-Geral da Câmara, é superior a 64 milhões de reais por ano. Vamos convocar o Miguel Daoud para comentar esse tema. Aliás, o Daoud já vem falando muito sobre isso, né? Daoud, é uma vergonha um país que tem aí graves problemas de déficit orçamentário, né? A gente vive falando de uma reforma administrativa para diminuir o gasto público e a Câmara aumenta, né? Quer dizer, como é que a gente vai, que sinalização o Congresso Nacional dá para a população brasileira, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri, boa noite a todos. Pois é, Petri, eu estava aqui pensando, né, nesses discursos que nós acabamos de ouvir,
segundo a deputada Dani Cunha, né, que é filha do Eduardo Cunha, né, está dizendo que eles estão subrepresentados no Rio de Janeiro. Agora, eu pergunto, Petri, o brasileiro está representado pelo Congresso? Quais são os projetos que representam os brasileiros, que dão ao brasileiro o mínimo de cidadania? Quais são esses projetos? Atividade econômica, a indústria, cada vez mais para o buraco, porque os custos da folha de salário são muito altos. Nós temos o agronegócio sendo penalizado pela elevação de custo, ganhando mercado, mas o produtor rural atinge o maior índice de recuperação judicial, Petri. Qual é a reciprocidade do Congresso? O Congresso, sem dúvida nenhuma, é o custo da democracia. Mas desde que esse Congresso que está aí brigando por aumento, por elevação do custo do país, quando o Banco Central acaba de decidir um aumento da taxa de juros de 0,5 ponto percentual, com as incertezas da nossa economia, do rombo fiscal que nós estamos avançando, qual é a medida que o Congresso toma para que esse rombo se estabilize? Não adianta dizer, é o governo Lula, também. Mas o Congresso ele tem responsabilidade, porque o Congresso é a maior representação do povo brasileiro. O presidente não tem a mesma representação, porque ele foi eleito com uma parte, né, com quase 50%, um pouco mais de 50% dos votos dos brasileiros. Então, a representação majoritária, 100%, está no Congresso. Agora, o Congresso ele não está preocupado com questões que nós temos pela frente. A economia mundial está incerta, taxa de juros subindo e o Banco Central dizendo o seguinte, olha, eu não posso abaixar a taxa de juros enquanto nós não tivermos uma estabilidade do crescimento da dívida. Aí o Congresso vem, não, eu vou aumentar mais 65 bilhões. Um deputado custa para o Estado, um minutinho, Petri, eu vou terminar, eu preciso só terminar isso. Um deputado custa para o Estado brasileiro R$270 mil por mês. Um senador, Petri, R$7 mil por mês. Não, perdão, R$700 mil por mês. E qual é a nossa representatividade? Quais os projetos que estão sendo discutidos no Congresso? Nenhum. Então, eu não vou discutir se 50 é bom, se 513, 500 e tanto deputados pode ser bom ou ruim, eu vou discutir qual é o que o Congresso representa para o povo brasileiro pobre, né, que está vivendo cada vez pior. E isso tudo, Petri, é o que eu não me conformo e fico indignado, e quanto também aqueles que foram prejudicados, roubados por culpa do governo, do INSS, estão aí pensando como vão restituir o seu dinheiro. Por que o Congresso não abre aí uma decisão para devolver esse dinheiro para essas pessoas que foram roubadas? É isso aí. Então, infelizmente, esse é o Brasil que nós não desejamos e é o Brasil que realmente vai nos levar para o buraco. Perfeito, Daudi. Permaneça aí que daqui a pouco, assim que terminar o RN, a gente tem a nossa extensão e certamente a gente vai falar muito sobre esse assunto mais uma vez. Obrigado por enquanto e até mais, Daudi.